Fala, rapaziada, saudações atleticanas. Nada agradável foi o jogo do Galo, hein, meus amigos? Temos aqui a coletiva do Cuca. Vamos escutar aí as explicações do técnico, porque o Galo dá um vexame, na minha opinião, você não conseguir passar em primeiro em um grupo fraquíssimo na Sul-Americana. É um grande vexame. Galo licenciando terminou 1-1 e o Galo vai para os playoffs, amigos. Vamos conferir aqui então a coletiva sem mais delongas. Créditos na descrição aí, a Rádio Tatiaia, o áudio aí da coletiva. Bora conferir. O Atlético não consegue o seu objetivo de hoje, né? Que era a primeira colocação, vai ter que disputar um playoff, né? Contra o Atlético Bucaramanga. Como que você viu o jogo do Galo? Foi mesmo abaixo? Você sai decepcionado hoje? Boa noite. Eu vi um primeiro tempo bem jogado, com paciência, com troca de passes, com naturalidade na partida, né? Errando nas tomadas de decisões, né? Aquele passe final que a gente fala, né? Geralmente são passes fáceis, né? E a gente errando, assim, de dar a bola para o companheiro fazer o gol, assim, o último homem, são várias situações assim, né? E fizemos o gol lá no finalzinho do primeiro tempo e conseguimos tomar o gol, mas ainda no final saímos jogando errado atrás, cometemos um pênalti, que é pênalti, não é pênalti, enfim, foi marcado o pênalti e tomou o gol e a equipe se perde. Tomou esse gol. É uma coisa natural do jogo. Você não pode se perder porque tomou um gol. Pelo contrário, você tem que levantar e fazer tudo de volta ao que estava fazendo no primeiro tempo. Nós voltamos para o segundo tempo e não fizemos isso, né? Também o jogo não andou. Daí o goleiro caiu, ficou 5 minutos parado, esfriou o jogo. Daí nós com 15 minutos não tínhamos criado nada ainda. Aí nós trocamos o sistema, né? Saímos do 4-4-2 para o 4-3-3, aí piorou de vez, aí piorou bem mais. As entradas não foram boas. A gente tentou, para não perder as trocas, né, pôr um menino aqui na lateral para ganhar uma troca mais ofensiva, tirando um volante. Nós tentamos depois pôr o Renzo de novo jogando o menino para dentro, para ver se a gente encontrava uma maneira de sair da marcação forte do adversário. Tiramos o Alonso da zaga para pôr o Rubens ali, para a gente ter uma saída de bola e ficar no mano e não se incomodar com a velocidade, mas mesmo assim ainda tivemos perto de perder, porque as próprias mexidas não surtiram efeito, pelo contrário, elas foram piorando o time. E o time acabou desorganizado no final do jogo, né? Não era assim. A gente entende que o jogador entra num outro ritmo de jogo, mas eles abafam, né? Mesmo que você olha, o jogador entra 20, 25 minutos, parece que ele jogou 180, porque era um jogo de alta intensidade. E aí a gente não teve a força necessária para definir. Criar mais jogadas, se perdeu, o time ficou nervoso, desorganizado e acabou que fracassamos num momento em que não podíamos fracassar, né? Como consequência, agora tem que jogar um playoff. Ô Cuca, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Mas como justifica, especialmente para esse torcedor que esteve aqui hoje, um jogo tão ruim do time, tanto fisicamente quanto tecnicamente, taticamente, os jogadores individualmente muito ruins na noite de hoje, errando passes assim de 5 metros, além dessa questão tática que você falou, que aí é uma responsabilidade sua, mas individualmente os jogadores, depois de um descanso maior, sim, um período maior para recuperar, esperava-se uma entrega muito maior também por parte deles. Você veja, se pegar os lances do primeiro tempo, são lances fáceis, né? Que se faz o mais difícil, que é chegar na linha de fundo, dentro da área, daí tem um companheiro livre para você tocar, você erra o passe. Aí o outro você erra o passe, aí você vai perdendo a confiança dentro do jogo, né? E isso aconteceu. Então, assumir a responsabilidade e procurar melhorar. A gente tem que melhorar, né? O primeiro tempo foi bom, sim, mas o segundo não. E é um jogo decisivo em casa, e nós teríamos obrigação de vencer e acabar em primeiro na nossa chave, e não fizemos isso.
Cuca, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. O Atlético entrou na fase de grupos extremamente favorito, né? E acabou agora indo para os playoffs. Eu queria que você fizesse uma análise do que você achou do Atlético nessa fase de grupos e o que você pensa para esses playoffs em que o Atlético vai pegar aí, querendo ou não, já estava um pouco complicado o calendário, ainda tem uma viagem bem delicada para a Colômbia agora. Mas foi avisado que se a gente é o primeiro, não tem viagem, pula uma etapa, foi avisado aos montes. E não fizemos, agora temos que jogar e temos que vencer lá na Colômbia e vencer aqui. Não tem outro jeito. É assim que segue. Cuca, boa noite, Vinícius Andrade, o Tempo Esportes. Em que pese o elenco curto, alguns problemas físicos, o Atlético tem tido dificuldades de dominar equipes, principalmente quando são adversários inferiores tecnicamente. O que está faltando para esse jogo coletivo do Atlético encaixar também nessa parte? Você assume essa responsabilidade? Sim, claro que eu assumo, mas você faz um tempo bom, um tempo bem jogado. Daí o segundo tempo você não faz bem. As mexidas, elas são boas quando o jogador entra bem. Quando o jogador entra mal, as mexidas são ruins. E hoje, a grande maioria entrou mal. Né? Não é má vontade, mas entraram mal. Você vai fazer o quê? E se eles entram bem e dão uma outra dinâmica para o jogo, reacendem a equipe, a torcida pegou até o fim, cara. Não tem o que reclamar. Não vaiou em momento nenhum, a não ser quando acabou o jogo e, claro, que merecidamente. Boa noite, Cuca. Tiago do canal Tiago de Araújo. Eu gostaria de falar dessas responsabilidades, né? Muito se falou nas últimas coletivas sobre o elenco curto, enfim. Só que hoje, esse time que entrou no primeiro tempo, ele teria, pelo menos na teoria, total capacidade de superar o Cienciano. Assim fez, né? Marcados alguns impedimentos. Mas eu queria que você falasse das responsabilidades dos jogadores, principalmente no primeiro tempo, né? Que poderiam ter definido aí a partida, e você exauriu todas as opções de substituições no segundo tempo, mas não teve sucesso. O time caiu bastante de produção, mas eu queria que você falasse desse time, se decepciona bastante eles não passarem no time como Cienciano. Obrigado. Nós tivemos 2 gols impedidos, ali, o primeiro, não se sabe se tá ou não tá. Poderíamos ter já matado o jogo, jogamos para isso, mas não define bem. E isso no jogo é assim, qualquer bola, a única que eles tiveram foi um pênalti, e um erro de saída nosso, e fizeram o gol. Depois se trata de outro jogo. A responsabilidade sempre vai ser minha, né? Eu não posso vir aqui e pôr a responsabilidade no jogador, mas eles sabem que eles podem e devem melhorar. Eles sabem que lances fáceis que estão errando nos custam um gol, ou tomar um gol, como a gente tem feito. Então a gente tem que cobrar mais eles, e isso eu vou fazer, e achar alternativas num jogo. Quando você... A coisa boa de um treinador, ele desfruta quando ele encontra o time. Quando um treinador encontra o time, encontra o sistema, ele desfruta do trabalho, é gostoso. Aí você consegue pôr umas pitadinhas de tempero, que são as jogadas ensaiadas, as mudanças as mudanças táticas que você promove. Nós, no Campeonato Mineiro, encontramos um time. E ali ficamos com 9 partidas ganhando seguidas, e hoje o time desencontrou. Nós não temos mais o time titular na mão, o time é esse. E isso é a realidade. Então eu estou sofrendo com isso para achar o time ideal. E como é que você vai achar o time ideal? Você vai ter que mexer. A hora que ele te der um resultado bom, você dá a sequência para ele, independente de quem seja, e vai ser assim. Cuca, boa noite. Luca Dutra, da Vável Brasil. Cuca, nas minhas contas, hoje foram 18 cruzamentos durante a partida, 7 escanteios, e a torcida fica na bronca de um mais do mesmo do que o Galo vem apresentando nos últimos confrontos. Queria saber de você, como está o clima no vestiário agora, nesse momento, depois da partida, e o que você enxerga para a sequência do Galo na temporada, pensando, é claro, do ponto de vista dos jogadores, do vestiário, da parte técnica, o que precisa mudar, e também, é claro, do Galo como um todo, como diretoria, se precisa de reforços para a sequência. Obrigado. Esse é um jogo que o adversário joga com a linha de 5, vai sobrar espaços na linha de fundo. Por dentro, com 2 volantes mais 3 zagueiros, você não vai conseguir jogar. Até criamos alguma coisa, mas o cruzamento, ele é um passe nesse tipo de campo, e a gente errou passes fáceis que deixam o companheiro na cara do gol.
O mais difícil, que é chegar na linha de fundo com superioridade numérica, a gente fez. E na hora de dar para o companheiro, erra. Esse é o defeito, não é o defeito cruzar. O defeito é cruzar errado. O cruzamento é um passe, uma bola rasteira, não precisa ser alta, um campo rápido. E nós não tiramos proveito disso, ainda que tivemos grandes oportunidades para fazer o gol, sim. O que era outra? A sua projeção para a sequência da temporada, as necessidades que o Galo precisa mudar dentro de campo e fora também, pensando, é claro, no que os jogadores precisam fazer, a comissão técnica e, no caso, também a diretoria, o Galo. Cara, é o meu trabalho isso aqui, eu não vou baixar a guarda, não, pelo contrário, o trabalho é duro sim, porque tem que ser, e ele vai vir resposta, vai vir resultado. E nós temos o Ceará agora, domingo, o Ceará está 10 dias sem jogar, vai ter uma vantagem física e a gente vai ter que entender a forma ideal para combater, para jogar lá e sair com resultado positivo, se Deus quiser uma vitória. Aí tem o último jogo com o Internacional e tem essa parada. Aí nessa parada nós estamos em conversação aí com a diretoria para a gente ver o que de melhor a gente faz. Dina Almeida, do canal Afonso Alberto BH Esportes. Cuca, o torcedor volta a cobrar bem pesado. Inclusive, no final da partida, eles gritam time sem vergonha. Eu queria saber de você o que impacta isso para você, qual que é o seu sentimento, já que o time também não consegue integrar e a torcida está bem chateada. Qual é esse sentimento para você? Eu vejo a torcida triste, a torcida machucada, eu vejo a torcida do Atlético assim, e eu sinto isso, Para mim, me dói mais do que qualquer um, pode ter certeza, mas não adianta a minha dor, eu tenho que fazer o time jogar. E é isso que eles querem de mim, e hoje, num tempo, não conseguimos. E fomos penalizados aí num jogo nervoso, em que nós nos deixamos de ficar nervosos depois do gol que a gente tomou, em cima da hora. Era um jogo tranquilo, era um jogo até o momento fácil, sem nenhum chute a gol do adversário. E a torcida tem toda a razão, no que ela falar hoje, ela tem razão. Outro dia, ela chamou o time sem vergonha com 29 minutos, o pessoal achou ruim, nós todos. E hoje não, ela apoiou até o último lance, na bola do Scarpa, que o goleiro pegou no escanteio e não resultou em nada, ele apoiou. Quando termina, lógico que ela vai manifestar o descontentamento. A gente está numa Sul-Americana, que não é a Libertadores, e não conseguimos acabar em primeiro num grupo de 4. Então ela tem toda a razão. Se eu fosse torcedor, eu faria a mesma coisa. Cuca, Tomás Machado, do canal TM. O próximo jogo aqui será contra o Internacional dia 12. E você falando em busca do time ideal, a torcida tem uma grande expectativa com o atleta Dudu, que já está treinando. Esse atleta, como está o treinamento dele? Se faz parte do seu time ideal, esse time que você tanto busca? Eu vou achar ainda o time ideal. Ele fugiu e cabe ao treinador encontrar de novo. Independente de nome, eu vou encontrar. Agora, está treinando bem, vai poder estrear dia 12, é uma peça que nos fortalece, mas eu acho que não é esse só o problema nosso. A gente tem que melhorar muito em outros setores também. Thiago Maia, do Podfute. Nas suas passagens pelo Atlético, 2011 era uma realidade bem diferente em relação à questão financeira, poder de investimento. Depois você teve em 2013, teve um bom investimento, um bom elenco, assim como 2021 e também 2022. 2025 você de volta, você atribui alguma semelhança com 2011, talvez alguma questão de planejamento, talvez questão de investimento, porque os números e até mesmo o desempenho, eu acho que lembra mais 2011 do que 13, 21 e 22. Sim, a tua pergunta é muito boa, mas eu prefiro puxar para mim essa responsabilidade. Eu não posso vir aqui pôr a culpa em diretoria, pôr a culpa em SAF, de forma alguma. Quem não está fazendo por merecer as coisas somos nós. Quando eu falo eu e os grupos de jogadores. Se você tem bastante jogadores ou não é um problema. A gente pode jogar mais. Com esse time que tem aqui, a gente podia ter jogado mais hoje. Tem peças que estão rendendo muito menos do que elas rendem. Muito menos. E a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo. Eu acho que isso é o princípio.
E quanto a melhorar a equipe para o segundo semestre, com certeza a diretoria está vendo isso junto, as necessidades que a gente tem, eles também estão vendo, e certamente a gente vai fortalecer o time para o segundo semestre, né? Todas as equipes se fortalecem, você vê hoje os grandes aí, por melhor que eles estejam, estão indo ao mercado, e com a gente não vai ser diferente também. A gente tem que ir ao mercado e ir bem, né? Acertar na mosca os tiros que tiver para dar. Rapaziada, fim da coletiva do Cuca aí, tá muito decepcionado, né? Dá pra ver aí pelas falas dele que tá muito desapontado aí porque o time não tá rendendo o esperado. Falou claramente que não encontrou o seu time titular ainda, então o Galo dá um grande vexame, na minha opinião, você não conseguir passar em primeiro com Cienciano no grupo, Caracas e Deportes e Kik. Pra mim é mais fraco esse grupo aqui do que o grupo do Cruzeiro ainda, que o grupo do Cruzeiro ainda tinha um argentino ainda, né? Meia boca, mas tinha. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos pro playoff agora, né? Vamos pro playoff aí. Primeiro jogo fora, segundo jogo em casa. Mas assim, é vexaminoso a campanha que o Galo fez nessa Sul-Americana na fase de grupo. Assim, pífia, péssima das péssimas. O Cuca tá devendo muito, os jogadores ainda muito mais. A direção do Galo nem se fala, né? Os donos. Vou te falar, viu? Você vender um Paulinho, né, que em franca ascensão. Aí o problema não é vender, cara. Você trazer um Rony que já vem em baixa, você trazer um Júnior Santos que a melhor temporada do cara foi ano passado, e tipo assim, jogou mais na fase de grupo da Libertadores, trazendo um cara que acima da idade. É assim, é muita coisa errada, muita cagada que o Galo faz, sabe? Então, deixa a gente muito desanimado. Agora infelizmente, aí aceitar esses 2 jogos a mais que a gente vai ter no calendário. E se o Galo ainda quiser alguma coisa com a Sul-Americana, tentar classificar aí no playoff, né? Não é possível que o Galo não vai conseguir passar no playoff, né? Mas vamos aí, rapaziada. É isso aí. Vou ficando por aqui. Comenta o que você achou da partida do Galo. Para mim, é uma partida muito abaixo, fraquíssima. Primeiro tempo até que criou alguma coisa, mas também se você não conseguir criar contra o Cienciano, tá. Pode mandar todo mundo embora, cara. É difícil, né? Difícil, momento muito ruim do Galo, momento técnico péssimo, momento físico péssimo, os jogadores aí se machucando. É difícil, né? O nosso melhor jogador, que é o Coelho, sem ele, o time do Galo é manco demais. É complicado, galera, complicado. É isso aí, nos despedimos da fase de grupos. No segundo colocado com 9 pontos, né? Não despedimos da competição porque ainda vamos jogar o playoff para tentar uma vaga aí para as oitavas da Sul-Americana. É isso aí, comenta o que você achou da partida do Galo, desse momento terrível do nosso Galão. Eu vou ficando por aqui, mas tem que ter cobrança pesada em cima desses jogadores também, porque não estão jogando nada, hein? Fui!